Paz e luz, muita luz no seu caminho. Jesus te abençoe. Vamos falar sobre superstições, sal grosso, orações com roupa. Eu vou colocar para vocês agora um estudo que eu gravei, né? Falando sobre isso, tá bom? Eu quero que você preste atenção. Se inscreva no nosso canal, é só clicar aí, você vai se inscrever no nosso canal e vai receber através do seu e-mail, do Facebook também, todos os vídeos que eu gravar, tá bom? Deus vos abençoe e vos guarde. Preste atenção nesta pregação que vai vir aí sobre superstições, sal grosso, orar com roupa, tal. Você vai ver a nossa visão acerca disso. Você vai ter uma nova visão, tá bom? Dentro do equilíbrio da Bíblia e de Deus, tá bom? Preste atenção, olha aí o estudo. Deus te abençoe. Paz e luz, muita luz no teu caminho. Eu te abençoo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Paz e luz. Eu quero agradecer a vocês que fazem parte do Livro da Bênção. E quero dizer que estamos aqui, ó. O Livro da Bênção está aqui. Estamos orando por sua causa. Estamos comprando a briga em nome de Jesus. E você vai ter vitória. Todos vocês que fazem parte do Livro da Bênção, que ajudam o nosso ministério, está o seu nome aqui. Deus é o Deus que faz milagres, amém? E também muitos amigos do Livro da Bênção, internautas, entram em contato conosco e fazem perguntas, né? Algumas perguntas bateram no mesmo tema, sobre símbolos, amuletos, figuras, lenços ungidos, sal ungido, roupas ungidas. Tem algum poder? Tem alguma base bíblica? Coisas sem base bíblica? Existem poderes? Existem amuletos? Os amuletos são coisas de Deus, do diabo, do cão? Ou poderão existir os amuletos? Pois bem, vamos falar exatamente sobre esse tema. Os amuletos, lenços ungidos, né, objetos ungidos. Vamos ter aquela conversa sobre esse assunto. Aqui eu estou com o computador aberto aqui no livro Enigma dos Sonhos. Você pode ter maiores informações no livro Enigma dos Sonhos, que está à sua disposição com 700 páginas. Fala sobre sonhos, visões, né? Temos aqui sobre o título, aqui o título: símbolos, amuletos, figuras, lenços ungidos, sal ungido, roupas ungidas, tem algum poder? Esse é o título. É um dos títulos. Você entra no livro e está lá o estudo bíblico. Pois bem, vamos para o nosso comentário. Vou ler aqui uma parte do livro e vou fazer um comentário com você, tá bom? Na Bíblia encontramos algumas ações que poderíamos usar por base, como símbolo ou uma espécie de relíquia ou amuleto, entre aspas. Encontramos muitos exageros nessa área. Esse aqui é um comentário feito por mim mesmo dentro do livro, e eu vou fazer questão de ler esse comentário para você e fazer comentários em cima, tá bom? Olha, então na Bíblia realmente nós encontramos muitas coisas que poderíamos chamar de amuletos, de símbolos. Todas as religiões mundiais têm símbolos e amuletos, todas, e o cristianismo é uma delas também. Mas seriam os amuletos coisas diabólicas? Tá? Vamos ver isso aí agora. Vejamos alguns exemplos. Os lenços de Pedro curavam as pessoas. Eles estavam energizados com a unção do Espírito Santo. Então a gente vê aqui, né, que o lenço de Pedro, ele curava. As roupas usadas e suadas de Pedro, elas curavam as pessoas. E poderíamos chamar essas roupas de amuletos. Ah, mas essas roupas eram ungidas. Sim, roupas ungidas. A unção que existia na vida de Pedro ia para a roupa. E quando a roupa batia no doente, esse doente era sarado. Nós não podemos, em nome da teologia, que algumas pessoas querem ser teólogos. Eu não acredito nisso, porque Calvino, porque fulano, porque assim, que não tem nada a ver. Está na Bíblia, está aqui, ó, os lenços de Pedro curavam as pessoas. Está escrito no livro de Atos dos Apóstolos. E aí? Curava ou não curava?
Então o lenço de Pedro estava energizado com a unção do Espírito Santo de Deus. A capa de Elias, vamos continuar em pano, né? A capa de Elias, que foi trasladado em uma carruagem de fogo, ela também poderia ser chamada de amuleto. Com a capa de Elias, Eliseu fez muitos milagres. Ou seja, com essa capa, assim que ele pegou essa capa, ele abriu o rio, ele tocou nas águas do rio se abriu. Tá, vai peraí, eu não estou entendendo. Sim, porque se não precisasse da capa, para que capa? Então ele tocava o dedo no rio e... Mas ele tocou a capa. Então existia uma absorção da unção de Elias na capa dele, dado a Eliseu. Então encontramos, queira ou não, partes de base para nós acreditarmos em lenço ungido, né? Mas pastor, tem aquela igreja, aquela denominação que faz muito isso, que faça. Unja com a unção do óleo. Não, é para enganar, não sei o que, ela não existe. Isso está aqui, ó. A capa de Elias bateu no rio e o rio abriu. Estava na mão de Eliseu, não era nem de Elias, estava na mão de Eliseu. Era um símbolo, era como se fosse algo ungido. Seria uma espécie de amuleto consagrado a Deus, né? Então, com a capa, Eliseu fez muitos milagres. O sal que o próprio Eliseu usou para purificar as águas de Mara, as águas amargas, é a primeira vez que eu vejo um sal purificar a água e tornar a água doce, água salgada em água doce, água amarga ou amargosa em água doce. Então, o sal que Eliseu utilizou seria um amuleto. Estamos falando sobre objetos, símbolos e amuletos. Então encontramos na Bíblia base bíblica para que, porque a igreja falando de tal está dando sal ungido, aquilo são os enganadores. Temos que parar com essa guerrinha entre tradicionais, que sempre vai haver, mas a gente tem que alertar que essa guerra só quem ganha é o diabo. Essa guerra entre tradicionais e pentecostais, chamados neopentecostais. Acreditamos na cura, sim. E aqui, por que Elias não botou o dedo lá? A mão, a cara? Ou, não, ele mandou pegar o sal e pegou o sal e jogou o sal na água e a água ficou boa. E o que é isso? Isso seria uma espécie de amuleto, uma espécie de oração com sal. Se Elias viesse hoje para a igreja mundial, para a igreja universal, e Elias vai ungir com sal, aí logo apareceria mesmo de teólogo, ólogo, Elias está errado, isso é antibíblico. É antibíblico por quê? Está aqui, ó, sal. Se for antibíblico, rasga essa parte, né? Então, preste bem atenção. Ser crítico não é viver criticando. Eu vejo mesmo de criticando, falando mal. Todo mundo é errado, fulano está errado, ciclano está errado, todas as religiões estão erradas. A gente não pode partir para esse momento. As nossas decepções pessoais são decepções pessoais. Igrejas que têm problema? Tem. Mas nós não podemos chegar acusando tal, nem a igreja católica, né? A vela, o cara diz, olha, a vela é do diabo, a vela é do cão, a vela, porque tem crente que parece uma cantiga, ele sai, é do diabo, é do cão, 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 televisão, é diabo do cão, é do diabo, rádio, é do diabo do cão, ouvi uma música de Roberto Carlos, diabo do cão, é diabo do cão, orar com sal, é diabo do cão, orar com a toalhinha, é diabo do cão, ele só tudo para ele é diabo, é o cão, o diabo é o cão. Tem que parar com isso, rapaz, acorda, porque não é assim, a gente tem que compreender. Está aqui, ó. Eliseu curou as águas de Mara usando o sal. Depois ele abriu o rio usando a capa de Elias. Mas vamos mais adiante. Mas não bastava uma oração, né? Eliseu devia chegar diante do rio e Jesus, marchava, tal, o rio abria, ele passava. Não, ele pegou a capa e colocou, a capa era energizada, a capa tinha unção. O pedido de Eliseu para Elias foi, me dá a porção dobrada do teu
teu Espírito sobre mim. Não é do Espírito de Deus, a letra é minúsculo, do teu Espírito. Então a unção pessoal de Elias passou dobrado para Eliseu. Então existe uma unção pessoal, uma energia que parte de dentro de cada um de nós. Se dentro de um demônio sai uma energia negativa, quando o demônio passa perto, o cara se arrepia, por que dentro de um homem não existiria energia negativa e positiva? Então olha só, com a capa Eliseu fez muitos milagres, com sal, mas não bastava uma oração? Estou lendo aqui o comentário. Até os ossos de Eliseu guardavam unção. E até um morto foi ressuscitado sem oração, sem nada. Os caras viram os moabitas vindo atacar ele e eles estavam com um defunto. Onde é que a gente joga o defunto? Joga aí, meu amigo, em qualquer cova. Jogaram o defunto na cova de Eliseu. Quando o defunto bateu em cima da cova de Eliseu, ele reviveu. Então os ossos, eles guardam unção. Tanto a maldição como a bênção é guardada dentro dos ossos da pessoa, está dentro dele. Ferve como óleo se for maldição. E vibra, atraindo coisas boas quando é bênção. Então, os nossos ossos são como pedaços de antena. Nós somos uma antena ambulante. Pois bem, até os ossos de Eliseu guardavam a unção. E ressuscitou um morto, sem oração, sem pedir ao Pai, sem profeta falando. Também podemos e temos que nos lembrar que a serpente de bronze que Moisés levantou no deserto espantava as serpentes e curava as pessoas picadas pela serpente do deserto. Preste bem atenção. Então, Moisés, o grande legislador da casa de Israel, ele viu que o povo estava morrendo porque estava sendo picado por serpentes do deserto, onde tem muitas e são muito venenosas. Aí ele criou uma espécie de um amuleto, né? Porque essa palavra amuleto é muito pejorativa, mas é a mesma coisa. Que ele criou algo onde as pessoas, ao serem picadas pela serpente, corria, olhava para a serpente de bronze e ficava boa. O veneno da serpente era neutralizado. Mas Moisés, como um grande homem de Deus, ele não podia ter feito assim: ah, meu filho, você foi picado pela serpente, vem cá, ô Jeová, cura agora, Jeová, ficava assim, eu tô bom, legal, e embora. Não podia. Para que serpente de bronze? Por que bronze? Por que a serpente não foi de pau? Por que a serpente não foi de pedra? Foi de bronze. Era justamente uma espécie de amuleto, de símbolo, que era energizado pelo patriarca Moisés no deserto. Pois bem, existe uma energia nessa serpente. Poderíamos chamá-la de amuleto. Por que a serpente de bronze? Não bastava uma oração? Mas vamos ver outros casos. O pau, a madeira que Eliseu jogou nas águas e fez o machado flutuar. Por que ele jogou o pau? E por que não fez apenas uma oração? Você está entendendo o que eu estou falando? Em algumas coisas, Deus, né, como a vara de Moisés, por que Deus mandou a vara de Moisés estar na mão de Moisés? Pega a tua vara. Não precisa, era só... não precisa de vara. Mas por que precisava de vara? Então, Deus se utilizaria de mecanismos? Sim. Deus se utilizou de lama para curar cego, de roupa para curar doente, de osso para ressuscitar morto, de pau para fazer ferro flutuar, de madeira para fazer o mar abrir, de capa para fazer o rio parar e abrir, porque o rio parar e abrir é maior do que fazer um mar abrir, porque o rio tem uma correnteza, a água vem chegando, e ali o rio parar e abrir, a pessoa passar pelo meio. Deus utiliza sim dessas ferramentas, a gente não pode negar isso, não pode. Eu posso ungir uma capa, ungir um pano, e esse pano vai ter poder sim para abençoar aquela pessoa. Meu irmão, não diga isso, meu Deus do céu. Tem gente que fala Ave Maria, né? Sim, pode sim. Meu irmão, um pastor fulano de tal mandou eu jogar sal dentro de casa. Isso não existe, isso é hipocrisia. É mesmo, é. Pois Elias
Eliseu era um hipócrita, porque Eliseu usou o sal. Você acha que Eliseu era hipócrita? Sim ou não? Não? Pois ele usou sal. Se ele pôde usar sal, por que eu não posso? Hã? Por que o apóstolo Valdomiro não pode? Por que o bispo Macedo não pode? E por que a igreja pentecostal, não sei de onde, não pode? Se um usou, por que o outro não pode? Não, Elias é Elias, Eliseu é Eliseu, você é você. Tudo bem, aí fica, quem não quer compreender, não compreende nunca. E unanimidade nem Cristo teve. Né? Mas vamos lá, vamos em frente. O Eliseu jogou o pau e o machado flutuou. O pau descascado, a madeira descascada do patriarca Jacó, ele usou para fazer as ovelhas parirem em sua frente. Seria um amuleto. Por que essa madeira descascada? Que madeira era essa? Que planta era essa que ele descascava? A ovelha vinha prenha, olhava para a madeira e despejava. Não era para a ovelha parir da cor da madeira, não. Era só para ela parir na frente de Jacó. Porque se ela parisse longe, o sogro olhava e dizia, dá um fim nesse bezerro. Dá um fim nesses bezerrinhos aí, porque é o salário dele, dá um fim. Então ele fez isso para que as ovelhas parissem em sua frente. Pois bem, por quê? Né, como diz o Mateus, por quê? Porque Jacó fez isso. Não bastava Jacó ter feito uma oração, ó meu Deus, Jeová Jirei, Jeová Rafá, vai agora, e as ovelhas, oh, agora outra ovelha, oh, não. Ele fez isso aí. Por quê? Seria uma simpatia? Ou seria uma oração utilizando algo energizado, ungido? Pois bem, o óleo ungido sempre foi usado, tanto no Antigo Egito como na religião judaica. O incenso também sempre foi usado. Inclusive existe, eu sempre digo isso, existe uma ligação muito grande entre a religião egípcia antiga e a religião judaica. Até formas da Arca da Aliança existia dentro das pirâmides, só que em vez de ter anjos em cima, tem um cachorro enorme em cima. Mas existia como fosse um tipo de uma arca de uma aliança lá em Israel. Eles usavam incenso, ele usava a vela. A Israel usa a vela, né? A vela, o candelabro é uma vela de 7 pontas. Eles utilizavam vários símbolos que as sociedades, que não é uma só, neo-judaicas, utilizam até hoje. Pois bem, vamos adiante, né? Porque o medo do sacerdote em pegar as moedas que Judas Iscariotes veio devolver. Elas estavam energizadas com a traição. Bem, eles deram 33 moedas. 33 moedas para você trair o Senhor Jesus. Judas foi, traiu tal, mas se arrependeu. Aí veio devolver a moeda aos sacerdotes. O sacerdote olhou assim e disse, não, vai, que a gente não tem nada a ver contigo. Se você traiu sangue inocente, a culpa é sua. Então Judas, com muita raiva, jogou no meio do templo. E eles ficaram olhando para aquela moeda e disseram, o que a gente vai fazer com aquela moeda? Não convém pegar e botar dentro da caixinha das ofertas, não. Você acha que se passasse um ladrão na frente da sua igreja e jogasse 200 reais de moeda, você acha que o pastor não pegava as 200 moedas e colocava? Sim ou não? Me diga, sinceramente. Mas é claro que colocava. Qualquer pastor ia pegar esse dinheiro e dizer, o cara passou aqui e jogou. Eu não sei quem é. E pegava. Mas ele disse, não, esse dinheiro aí é de sangue, é de traição, isso tem muita energia. Mostrando que eles acreditavam e eles agiam desta forma. A energia para o sacerdote judaico é fato. E eles sabiam manobrar isso desde o Antigo Egito. Os cristãos é que muitas vezes ficam com medo. É do diabo, é do cão, é do diabo, é do cão, é do diabo, é do cão. Só diz isso. Mas ele tem que se acordar e saber que existe energização, unção. A maldição é uma energização. A bênção é uma energização. Quando a pessoa abençoa aquela pessoa com a mão na cabeça, como o patriarca Jacó fez, então ele está energizando toda a natureza daquela pessoa. Pois bem, seria um amuleto o que Jacó utilizou?
Vamos lá, por que o medo dos sacerdotes? Eles poderiam ter pego aquele dinheiro, de fato, mandaram pegar e comprar um campo aí, fazer um cemitério onde eles mesmos se enterraram. Queira ou não, o azar da moeda pegou neles. A lama que Jesus passou nos olhos do cego era um amuleto. E o peitoral do sacerdote, que é chamado Tumim e Urim, né? Eles eram constituídos de 12 pedras. E essas 12 pedras, vamos dizer, entre aspas, adivinhavam a vida da pessoa, quando a pessoa estava em pecado, a pessoa estava errada. Eles mostravam, vamos tirar a palavra adivinhar, não vai ficar mesmo de crente, dizer, olha, tá vendo esse cara, tal. Vamos botar assim, revelavam a vida da pessoa. Inclusive as terras de Israel, depois da conquista de Canaã, foi toda repartida por sorte. Eles sabiam utilizar a sorte. Eles sabiam utilizar até equipamentos que liam a sorte. No caso, esse equipamento que era o peitoral do sacerdote, que era costurado, essa roupa do sacerdote, a ouro, mostrando que havia uma grande energização. Pois bem, vamos continuar. Jesus teria utilizado um amuleto quando ele fez lama, lodo, com a sua saliva, né? E esse peitoral do sacerdote seria o quê? Deus não precisa revelar, porque Deus não chegava a dizer, olha, meu servo, atenção, esse cara é um safado, ele está em pecado, você não. Mas existia esse peitoral do sacerdote, e esse peitoral mostrava para o sacerdote quem estava errado, quem estava certo e tudo mais. Pois bem, seria esse peitoral um amuleto? Existem símbolos e objetos. Existem sim objetos e símbolos amaldiçoados e abençoados, energizados com a unção, a energia do bem ou do mal. Do mesmo jeito que uma pedra amaldiçoada pode trazer azar, um objeto abençoado pode trazer sorte. Deus utilizou objetos materiais para mudar a vida das pessoas e até para protegê-las do mal. Sei que existem muitos exageros nesta área e fanatismo e fanáticos apaixonados e sem lógicas, mas os amuletos podem sim serem energizados e abençoados para mudar a vida de uma pessoa. Bem, nós estamos aí admitindo que existam objetos abençoados e amaldiçoados, como pedra de sacrifícios, são pedras amaldiçoadas. Lugares onde houve sacrifício, mortes terríveis, são lugares amaldiçoados. Mas lugares onde houve bênçãos e maravilhas, esse lugar é abençoado. Então há uma energização, como a antiga Jericó foi energizada do mal. Josué amaldiçoou Jericó e até hoje Jericó é amaldiçoada. Por isso que existe a Jericó velha e a Jericó nova. Na Jericó velha ninguém quer construir porque tem medo de morrer. Um rei inventou de construir, morreu seu filho, ele continuou e morreu o outro. Ele parou. Então, está na Bíblia isso aí. A Jericó nova, as pessoas, já é uma Jericó à parte. Água ungida, lenços ungidos, objetos ungidos, tem base bíblica sim. Eu quero que você, que não acredita nisso, faça uma contestação. Qual é? E você não vai conseguir. Por quê? Água ungida, a água onde Naamã deu 7 mergulhos, lá no Rio Jordão. Para que 7 mergulhos? O profeta podia ter dito, olha, é o seguinte, vai em casa, pega uma lata d'água e tome banho que você fica bom. Mas ele teve que ir para o Rio Jordão e mergulhar 7 vezes e ficou limpo. Água ungida. Que tal lama ungida? Né? Quem ungiu? Um tal de Jesus. Olha só, você tem coragem de chamar Jesus de falso profeta? E Jesus ungiu lama, cuspe. Lama feita com cuspe. Né? Objetos ungidos têm base bíblica sim. Energização de objetos e lugares, pessoas. Jericó foi amaldiçoada, energizada negativamente por Josué. E esta maldição dura até hoje. Nos seres vivos também acontece essa energização e estas energias se escondem nos ossos e atraem coisas da mesma natureza. Ou seja, se for energia boa, atrai coisas boas. Se for energias ruins,
atraem coisas ruins. Algumas dessas energizações duram a vida inteira. E este descarrego é difícil, pois esta energia é viva e atrai coisas segundo a própria natureza dela. No caso de Eliseu, a energia existente nele gerava vida, e mesmo morto, Eliseu, através da energia dos seus ossos, ressuscitou um defunto, como eu falei agora, né? Um homem que já estava morto, né? Então, ele tinha energia nos ossos. Poderíamos dizer que os ossos de Eliseu eram amuletos. Que unção é esta? Que até ressuscita mortos sem oração, sem intercessão, sem clamor, sem pedido, sem energização extra. A unção é uma espécie de energia viva que passa de uma pessoa para outra ou de uma pessoa para objeto. Pois bem, está aí o meu comentário sobre amuletos, lenços ungidos, né, sal ungido, deixando bem claro para não haver contradição. Existe exagero, sim, em alguns segmentos, mas eles não estão errados. No caso de utilizar lenço ungido, lençol ungido, travesseiro ungido, rosa ungida, sal, isso é uma forma de energizar aquele objeto. Você pega, como está aqui as fotos das pessoas do livro da bênção, a gente energiza essas pessoas, a gente olha para elas e a gente energiza, né? Cada uma dessas pessoas são energizadas com a palavra de Deus, profetizadas. Vocês vão vencer, Deus está com você, o Senhor Jesus vai estar com você, Deus vai resolver seus problemas, porque Deus é Deus. Sim, temos que parar de pensar que a nossa fé é apenas uma fé, né, ideológica. Não é porque, segundo o seminário que eu estudei e segundo o meu professor, temos que ver que existe uma ciência espiritual que utiliza energias. Os demônios utilizam energias. Os anjos utilizam energias. Podemos ver que o maior símbolo, ou poderíamos chamar de amuleto, ou qualquer coisa parecida que Israel tinha, era a Arca da Aliança, onde dentro havia duas tábuas da lei de Moisés, e ela tinha dois querubins em cima, uma ponta tocando na outra, e Deus falava no meio, como se aquele meio dos anjos fosse uma televisãozinha. Então Deus aparecia ali no meio. Mas por que Deus não aparecia de lado? Mas por que Deus não aparecia do outro? Na frente, atrás? Por que Deus tinha que aparecer no meio dos dois querubins? Não porque, segundo a simbologia, não sei o que lá, aquilo era um equipamento espiritual. Da mesma maneira que um anjo utiliza uma espada, um anjo utiliza um atenaz, da mesma maneira que os anjos guerreiam, existe ciência sim no mundo espiritual, e uma delas é a da energização, muito conhecida pelo Antigo Egito, que eles sabiam até energizar pedras. Eles pegavam uma pedra, energizavam uma pedra, o sacerdote energizava uma pedra e colocava dentro de uma tumba. Aí lá vinha um cara para roubar a tumba, abria, tirava o defunto e tinha uma pedra. O cara pegava a pedra, essa pedra energizava o cara morria de um acidente, morria de uma doença repentina. Então fica aí esse meu comentário sobre amuletos, objetos ungidos e tudo mais. Existem alguns objetos que vêm sim da religião judaica, a figa, né? E outros objetos, eles vêm de uma tradição que se sincretizou na religião brasileira, no candomblé, no catolicismo, e esses símbolos se misturaram e se tornaram. E muita gente, às vezes é espírita, é de uma outra religião estranha, e estuda muito sobre isso, e enquanto o cristão, ele não estuda, ele não para pensar. Ele não para pensar. Eu vi tanto teólogo criticar o apóstolo Rodomiro Santiago, porque ele utiliza lenço, utiliza a unção do óleo. Está aqui na Bíblia, meu irmão. Está aqui na Bíblia. Se você quiser criticar, critique. Mas Eliseu utilizou sal, utilizou pano, porque capa é feita de pano. A capa de Eliseu era uma capa, era um pano. Era ou não era um pano? Então esse pano acompanhou a vida
de Eliseu, era a capa de Elias, aliás, acompanhou a vida todinha de Eliseu, e essa capa, eu acho que até hoje deve estar por aí, né? E essa capa estava energizada, como o chamado o Santo Sudário. O Santo Sudário é um mistério muito grande. Ah, não, porque está com a Igreja Católica, não é de Deus. Temos que parar com isso. Temos que parar com isso. Me diga uma coisa, você é casado? Você casou na Igreja Católica? O casamento não valeu? Sim ou não? Valeu. É um sacerdote. Tem as suas tradições. Temos coisas que não concorda, mas é uma igreja cristã. Parar com essa guerra partidária entre crentes, protestantes e católicos. Eles têm a forma deles, tem erros, tem, a nossa também tem. Então, eu acredito que a nossa é mais certa. Então, por isso que eu sou evangélico. Não era católico. Entendeu? Então, a questão desses objetos, eles eram utilizados no Velho Testamento. Inclusive, incenso. Tem muito pastor falando besteira que foi a Igreja Católica que inventou o incenso. O incenso é utilizado no Templo de Salomão, desde antes de Salomão é utilizado no deserto, no tabernáculo no deserto. A vela, que é o candelabro de 7 pontas que era utilizada pelos judeus, depois passou a ser utilizado como vela tal. Isso vem dos templos judaicos. Ah, pastor, o senhor está dizendo para botar vela tal. Não, não estou dizendo nada disso. Estou apenas fazendo um comentário para que nós possamos compreender a história bíblica, a teologia bíblica, e que muitas coisas que nós dizemos que foi fulano que inventou, elas já existiam há muito tempo. Inclusive há uma desconfiança que a Arca da Aliança não tenha sido os judeus que tenham inventado, criado, mas ela já existia dentro das pirâmides, existia um tipo de caixa, né? E nessa caixa existia alguma coisa dentro, e os escravos carregavam nas costas, e essa caixa tinha um cachorro por cima dela, em vez de anjo, mas já existia. Então muitas coisas da religião judaica vêm do Antigo Egito. Por quê? Eles viveram no Antigo Egito por 400 anos. Isso é a idade do Brasil. A idade do Brasil. Quantas gerações não houve de Pedro Alves Cabral até agora? Então essas mesmas gerações houveram dentro do Egito, com o povo de Israel. O povo de Israel é um povo abençoado, iluminado e protegido por Deus. Mas eles sabem, através da cabala e de outros mecanismos, que existem energizações e que a unção, você chega por cima da cabeça do seu filho, bota a sua mão e diz, ó, bendito seja, iluminado seja, você está energizando esse menino. Aí a bênção vai passar bem longe. Quando estiver passando bem longe, a própria energia que está dentro desse menino vai puxar essa bênção, e a bênção vai bater na porta dele. Da mesma maneira a maldição. O cara amaldiçoou uma pessoa, aí a maldição vai passando bem longe, aquela maldição que está dentro da pessoa atrai como se fosse um imã. Então temos que ver e respeitar. Respeitamos as maneiras dos tradicionais agirem. São cristãos abençoados. Ah, meu irmão, não, água ungida, não. Vela ungida, não. Isso, não. Pois bem, glória a Deus, não uso nada disso, né? Mas se alguém usa, irmãos, glória a Deus, vamos usar. Né? Tenho o prazer de ter feito parte dos tradicionais e também dos pentecostais. Então conheço um meio e conheço o outro. Mas essas estruturas aqui são estruturas bíblicas que falam de uma possível energização de objetos. O lugar onde Deus apareceu era tão santo que se alguém entrasse errado, essa pessoa era morta. Não era Deus que passava a faca no cara não, a peixeira no cara não. Era a própria energia da santidade de Deus que matava o cara. Lembre-se que a Arca da Aliança foi caindo. E o cara foi tentar proteger para a arca não cair. E o cara morreu eletrocutado. Né? Morreu eletrocutado. Ou Deus matou um cara que ia ajudar ele. Era para ter deixado cair mesmo, quebrado tudo. Não. Então veja que existem coisas autônomas. Né? Existem coisas autônomas. É aí onde vem a explicação de alguns lugares onde os demônios aparecem muito. Porque aqueles lugares houve alguma coisa, houve uma atrocidade, houve uma morte naquele lugar. Pessoas que veem mortos,
toda hora, demônios, essas pessoas, elas foram oferecidas, sacrificadas, oferecidas para o diabo. Então, ele ganhou esse direito energético de se aproximar dessa pessoa. Mas tem como quebrar, porque não existe nada feito mal que o bem não desfaça. Porque a luz é maior. Que a graça de Deus te abençoe. Que a graça de Deus te ilumine. E se você quiser, nós temos uma bênção para você. Você quer uma bênção? Eu vou orar por você agora. E você pode entrar em contato conosco. E através desses números, vamos fazer uma unção especial na tua vida. Amém? Então, como é muita gente, cabe você guardar um pouco e ligar. Então poderemos fazer uma unção especial na tua vida. Vamos ungir um objeto e vamos pedir para você usar e você vai ver a diferença na sua vida. Sim, a unção de Deus faz a diferença. Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que a graça de Deus esteja sobre a sua vida. Que a unção do Espírito Santo de Deus esteja sobre você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, diga amém. Paz e luz. Deus te abençoe. Tchau.